Então, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo você que acabou de entrar aqui na nossa devocional do dia. Não repare a voz, né? Estou me recuperando um pouquinho aqui, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo. Nós, na nossa devocional de hoje, para começar a nossa semana, nós vamos falar sobre um tema que tantas vezes a gente pensa, mas não sabe muito bem como lidar com isso, ou como encarar algumas situações, ou reconhecer essas situações de perigo pela qual nós passamos. E a promessa de hoje, né, nós vamos temos estudado algumas promessas do Senhor para nós. E a promessa de hoje é para vencer a tentação, né? Mas como assim vencer a tentação? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, que o Espírito Santo ministre ao teu coração através da meditação da Palavra de Deus. Diz assim, eu vou ler para vocês na versão NVI, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, do evangelista Mateus. E eu vou ler do versículo 36 até o versículo 41. Se você está com a sua Bíblia, então, o Evangelho de Jesus, segundo relatou Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 41, diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: Sentem aqui enquanto eu vou ali para orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disseram-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. E disse: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sobre este versículo: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na nossa devocional de hoje e meditar sobre isso. A tentação é um assunto muito sério para nós cristãos, né? Sério em que sentido? Ela não pode ser desprezada. A gente não pode menosprezar, né? A tentação, ela é perigosa e a gente, somente com a ajuda de Deus, para que a gente não caia nela. E como aparece a tentação na nossa vida? É como uma isca, né? É como uma pequena isca que é lançada pelo inimigo das nossas almas, mas aí quando você vai lá e morde essa isca, atrás dela tem um anzol mortal, né? E o pecado, né, é um abismo atrás de abismo, né? É um caminho de morte, é algo que só vai aumentando. E quando a gente começa a falar em tentação, quais são as áreas normalmente que nós somos mais atacados e mais propensos a cair? Tem 3 áreas principais, né? Primeiramente a área sexual, depois a área financeira, né? E também o poder. Então, ou pelo apelo sexual, ou por questões de dinheiro, né? E dinheiro como assim? Por exemplo, você lidando, né, com finanças ou da sua empresa, ou talvez da empresa que você trabalhe, ou então gerenciando as finanças da tua família, ou enfim, né? É uma pequena propina, é um pequeno imposto, é um jeitinho que se dá, né, para burlar tal questão financeira. Isso é errado. E se é errado, né,
Isso é pecado. E como resistir a isso? E a questão do poder, né? Você lidar com a vaidade, você lidar com o orgulho, com a presunção, são coisas que vão afagando o seu ego, né, te deixando se sentir melhor. E a área sexual, né, também, porque quando a gente nós sempre seremos tentados pelo inimigo das nossas almas, naquele lugar onde a gente está se sentindo mais fragilizado, né? Aquela brecha que a gente abre na área que a gente já está se sentindo mais fragilizada. E, né, na área sexual, fazendo aqui só um pequeno parênteses, é aquilo, né? Se você está se sentindo carente, se você está sentindo uma falta de algo, né, que você não está sendo suprida naquele sentido, né? E ali você fica mais propenso, né, a um olhar, e desse olhar vem um sentimento, e desse sentimento vem uma oportunidade, e dessa oportunidade vem uma conversa, e dessa conversa as coisas vão se caminhando por um caminho que você perde o controle e você não resiste àquela tentação. Então a gente precisa estar atento, minhas queridas e queridos, para que a gente não caia na tentação, né? Nós, os nossos cônjuges, os nossos filhos e outras pessoas com quem a gente se relaciona, nós estamos sendo tentados o tempo todo, o dia a dia, dia após dia, em várias áreas da nossa vida. Nós estamos sendo sim tentados e precisamos estar atentos enquanto isso. E veja, tentação, você ser tentado ou você cair em tentação, não tem a ver com a sua maturidade de fé. Porque as pessoas com muita fé ou muito conhecimento bíblico estão tão propensos a cair em tentação quanto aquelas pessoas que ainda não são tão maduras na fé, né? E é por isso que a gente precisa cada vez mais ouvir os conselhos que as escrituras nos trazem. Tem aquele versículo, né, que a gente sempre fala aqui: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Porque nos momentos que nós somos tentados, a gente precisa, né, ter um versículo, a gente precisa se lembrar da palavra. E nem sempre a gente vai conseguir dar um Google. Nem sempre a gente vai conseguir abrir o aplicativo da Bíblia no nosso celular, né, ou lá na concordância bíblica da nossa Bíblia impressa, para lembrar de versículos que vão nos alertar e nos encorajar a vencer a tentação. Nós precisamos sim ter algumas partes, né, das escrituras no nosso coração, decoradas, guardadas, versículos que falam conosco, já falaram conosco. Nós precisamos do Senhor, né? E esse versículo começa com um alerta para nós. O alerta diz: vigiai e orai. Vigiem e orem, né? O vigiar significa estar alerta. Você precisa estar em situação de alerta. Trata-se aqui de uma vigilância espiritual. Sabe quando você está atento? Quando, por exemplo, nós temos câmeras de segurança, né, para guardar o nosso patrimônio ou a nossa casa, ou vigiar nossos funcionários, as pessoas que ajudam na nossa casa ou na nossa empresa. Você precisa estar vigiando. Vigiando para quê? Para saber se alguma coisa está acontecendo de errada. Porque se você ver alguma coisa acontecendo de errada naquela hora, o que você faz? Você liga para casa, você liga para a empresa, você liga para a seguradora. Você consegue corrigir aquilo que está errado. Se você está vendo pela sua câmera de vigilância que teu filho está ali, né, numa posição de perigo para as crianças pequenas, e a babá ou a sua secretária ou a sua funcionária do lar não está vendo, você liga. Ou tem aquelas câmeras que já tem o próprio microfone. Ei, ela vai cair do sofá. Ou seja, vigie. Você, na nossa vida espiritual, nós temos que ter uma vigilância espiritual constante, para que você observe: olha, essa situação está em perigo.
Isso não está certo. Isso que me propuseram agora, né, parece muito bom, porque vai me dar vantagens financeiras sobre isso. E aí aquilo você vai, né, gostando daquilo, e de repente quando você viu, por não estar vigiando e alerta, você cai. Com a questão do poder e com a questão sexual também. Então nós precisamos aprender. Aprenda. Vigie para guardar o teu coração, a tua mente, né, contra essas situações de fraquezas. Reconheça em qual área você está se sentindo mais fraca. Qual é a área da tua vida que você está se sentindo mais vulnerável. Vigie, porque provavelmente a tentação, aquilo que você deve fugir, vai vir por essa área, onde você está mais propensa a fraquejar, né? E orar, vigiar e orar. A oração é um caminho, gente, dado por Deus para que a gente receba a graça de resistir à tentação. Na hora que você está se sentindo tentado, na hora que vem uma proposta, na hora que você recebe um olhar, que você sabe que não é um olhar despretensioso, na hora que você recebe uma palavra e você sabe que não é uma palavra, né? Aquilo fez você se sentir bem. Quando você sentir isso, na mesma hora, ore ao Senhor, clame ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me ajude a resistir, né? Me ajude a resistir. Tem um versículo que fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente precisa resistir, né? E estar alerta e orando, mas também evitando situações de perigo. Se você sabe que em determinado local para você é um lugar de perigo, não vá. Se você sabe que aquela pessoa, né, talvez muito próxima do seu círculo familiar, talvez um amigo ou um amigo muito próximo de você, né, se você sabe que aquilo é um sinal de perigo, não esteja perto dessa pessoa ou não esteja perto sozinho. Se você sabe que em tal lugar você vai receber uma proposta que não é correta, né, em termos morais, em termos financeiros, não vá, não aceite, não negocie. Tem um memezinho, né, que chegaram para uma criança, né, e perguntaram para ela: se a tentação, se o diabo bater a tua porta, o que você vai fazer? Aí a criança respondeu: eu vou falar para Jesus atender a porta, porque nós não estamos tão forte o suficiente a ponto de conseguir, né? Ou melhor, nós precisamos estar fortes, mas saiba que por nossa força a gente não vai conseguir vencer a tentação. Por nossa força não, mas tem um que pode fazer isso por nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então ore. Com licença um minutinho. Me desculpe, viu? E outra, a gente precisa estar atento para a hora perigosa. O versículo fala: não entreis em tentação. A gente precisa vigiar e orar para que a gente não entre em tentação. Significa que a tentação, a hora que ela atinge a força máxima dela, né? A hora que ela chega na brecha, naquela brechinha para entrar, né? Que o inimigo das nossas almas fala assim, ó: é agora ou nunca. Agora eu entro, agora vai. Nessa hora é que você precisa clamar, orar, pedir ajuda, Senhor, né? É nessa hora que o inimigo, né, ele pega a gente com toda a força, ele tenta com toda a força, ele lança dardos, lança seta. Quando você abre a sua brecha, ali você está muito propenso a ser atacado por ele, né? Então a gente precisa clamar, né, porque a nossa natureza carnal, pecaminosa, é a primeira a nos trair. Então, minha querida, meu querido, esteja vigilante, esteja atento, ore, né, para que a gente possa não entrar em tentação.
E aí tem uma verdade, né, que acaba esse versículo. Observem o que fala em a palavra. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é nossa parte invisível, né, que nos relaciona com o Senhor. O espírito está pronto. E a parte do espírito inclui nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa mente, né? Então a gente sabe que essa parte está pronta, mas a carne, né? A carne, ela significa para nós a nossa fraqueza, a nossa imperfeição física e também moral, que é o oposto do espírito. Então, se a gente estiver ciente das nossas necessidades e agirmos com a força em Deus, nós venceremos. Preste atenção, você precisa estar ciente das suas fraquezas, pedir para que o Senhor te ajude nas suas fraquezas, fechar as brechas, vigiar, orar, resistir à tentação, né? E pedimos força para o Senhor, nós venceremos. Nós precisamos clamar aquele que não pecou, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, orem, vigiem, orem sem cessar. A nossa semana está começando e a oração é uma grande arma, né, para nos ajudar a vencer a tentação, aquilo que não agrada ao Senhor, a cairmos em pecado. E lembra, um pecado é um abismo que atrai outro abismo, é abismo atrás de abismo. Vem com uma sutileza, vem com uma pequena isca, mas se você morder esse anzol, é um anzol de morte. É um anzol que só vai se acumulando e vai trazer desgraça e pode acabar com a sua família e pode acabar com os seus relacionamentos e pode acabar com o seu negócio, pode acabar com você, né? Pode tirar a tua paz, pode fazer um estrago em toda a tua vida. Então, por isso, vigie e ore, né? Vigie e orem para que a gente não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, né? A gente realmente nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, porque se pensar mesmo, nós não temos, a nossa carne é fraca, mas devemos confiar no Senhor sim, clamar a Ele, segurar nas mãos dEle, para que estejamos firmes para vencer, né, e resistir às tentações. Medite nessa palavra no dia de hoje. Vigie e ore. Resista ao diabo, ele fugirá de nós, né? Peça ajuda ao Senhor. Está começando a semana? Ore mais. Que seja uma semana onde você gaste mais e mais tempo orando ao Senhor Jesus, reconhecendo a Ele as suas fraquezas. Fale a Ele: Senhor, eu me sinto fraca em tal área, em tal assunto. Eu me sinto fraca aqui e ali. E o Senhor sabe disso, porque o Senhor sonda e conhece meu coração. Então me ajuda, me fortaleça nessa área da minha vida. Amém? Então que você possa meditar nessa palavra, né, do dia de hoje e pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Obrigada por sua companhia. Que bênção é poder fazer a minha devocional com vocês e compartilhar da palavra com vocês. A gente volta a se ver amanhã, ao vivo, às 7h30 da manhã, aqui no Instagram. E já a live estará lá no YouTube para que você possa ouvir, compartilhar, meditar, né? E se aprofundar na palavra. Obrigada pelo seu carinho. Que Deus te abençoe muito. Tenha um bom dia e até amanhã, viu? Deus abençoe.